Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, sexta-feira, estamos aqui reunidos para ouvirmos mais uma dose diária de amor, esperança e caridade. O texto que eu trago para a nossa reflexão de hoje foi retirado do site Momento Espírita. Vamos ouvi-lo? Compaixão. O amor que aprende a sentir com o outro. A compaixão é uma das mais belas expressões do amor. Não consiste apenas em sentir pena diante do sofrimento alheio, mas em permitir que o coração seja tocado pela dor do próximo, despertando em nós o desejo sincero de compreender, acolher e ajudar. Cada pessoa que cruza o nosso caminho é um espírito imortal, carregando uma história que muitas vezes desconhecemos. Há lutas invisíveis escondidas atrás de um sorriso, lágrimas silenciosas por trás de um olhar tranquilo e feridas profundas disfarçadas por palavras firmes. Por isso, antes de julgar, somos convidados a compreender, antes de condenar, a acolher. A falta de compaixão nasce, muitas vezes, da ilusão de que conhecemos completamente a realidade do outro. Julgamos atitudes sem conhecer as provas enfrentadas. Criticamos fraquezas sem perceber as batalhas íntimas que cada consciência trava diariamente. Entretanto, somente Deus conhece integralmente o coração de seus filhos. Jesus foi o maior exemplo de compaixão que a humanidade já conheceu. Diante da dor, não perguntou quem era digno de auxílio. Diante do erro, não humilhou quem havia caído. Diante das multidões cansadas e aflitas, enxergou espíritos necessitados de esperança. Seu olhar ultrapassava as aparências e alcançava a essência de cada ser. Essa compreensão nos ensina que todos estamos em diferentes etapas da caminhada evolutiva. Aquilo que hoje observamos como imperfeição no outro, talvez tenha sido ontem uma dificuldade nossa. E o que ainda hoje representa um desafio para nós, poderá ser vencido amanhã, com esforço e perseverança. Essa consciência nos torna mais humildes e mais pacientes. Ter compaixão não significa concordar com o erro e nem estimular atitudes prejudiciais. Significa distinguir o espírito da imperfeição que ele ainda carrega. O erro pode ser corrigido. A pessoa jamais deixa de ser merecedora de respeito, de oportunidade e de amor. A verdadeira compaixão começa dentro de nós. Ela nos convida a abandonar a dureza das críticas, o prazer da censura e a indiferença diante da necessidade alheia. Ensina-nos a ouvir mais do que falar, a compreender mais do que julgar e a servir mais do que exigir. Porém, existe também uma compaixão que muitas vezes esquecemos, aquela dirigida a nós mesmos, não para justificar nossas falhas ou acomodar-nos diante delas, mas para reconhecer que o crescimento espiritual é um processo.
Quem aprende a tratar a si mesmo com honestidade, responsabilidade e esperança, encontra forças para recomeçar, após cada queda, sem desânimo e sem orgulho. Cada gesto de compaixão modifica o ambiente espiritual ao nosso redor. Uma palavra de consolo pode restaurar uma esperança perdida. Um olhar acolhedor pode impedir que alguém desista de si mesmo. Um pequeno ato de bondade pode tornar mais leve um sofrimento que desconhecemos. Talvez jamais saibamos a dimensão do bem que realizamos quando escolhemos ser compassivos. No entanto, toda manifestação sincera de amor permanece registrada na consciência e produz frutos que muitas vezes ultrapassam essa existência. Perguntemo-nos ao final de cada dia: tenho sido um instrumento de alívio ou de peso na vida das pessoas? Minhas palavras confortam ou ferem? Meu coração acolhe ou exclui? Tenho olhado o próximo com os olhos da crítica ou com os olhos da misericórdia? A compaixão é uma escola da alma. Ela educa nossos sentimentos, vence o egoísmo e aproxima o nosso coração do coração de Jesus. Quanto mais aprendemos a sentir com o outro, mais nos libertamos de nós mesmos. Que possamos pedir a Deus a sensibilidade para perceber a dor silenciosa dos que caminham ao nosso lado. A humildade para reconhecer que todos somos aprendizes da vida e a coragem de transformar o amor em atitudes concretas. Porque, no fim, não seremos lembrados pelas palavras que pronunciamos, mas pelo amor que fomos capazes de oferecer. E toda vez que a compaixão vence a indiferença, o reino de Deus encontra mais um espaço para florescer dentro de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, esse texto que acabamos de ouvir, ele tem relações profundas com o capítulo 10 e o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos e amar o próximo como a si mesmo. Que ele possa trazer para todos nós grandes reflexões e importantes transformações. Desejo a todos uma excelente sexta-feira e que Deus nos abençoe.